Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast Uniprocessos. E hoje a gente veio conversar sobre a seguinte questão que sempre chega aqui pra gente. Devo ou não devo fazer o exame de ordem antes de me formar? Então, isso faz bastante diferença. E a gente vai falar tudo isso aqui hoje, agora. E para isso, nós temos dois convidados muito especiais. A nossa querida professora Maria Cristina Barreiros, especialista em Direito Tributário, Estatuto, Ética, do Exame de Ordem, está aí ligadíssima, né? Em tudo que é exame de ordem, né? Quando é de questões ainda da constitucional administrativo, ficou uns dias fora, mas já está aqui, porque como diz o outro, né? O bom filho a casa torna. Amém. Enfim. Muito e bom. o nosso querido professor Rodrigo, que é Opa. auditor do TCU, Sim. tem bastante experiência em Sim. concurso e também no exame de ordem, Sim. né, professor? Engenheiro, advogado também. Engenheiro é tudo, gente. Desculpa, porque eu também tenho uma filha engenheira, gente. Que é assim, se der tudo errado, dá tudo certo na Sim, vida. sim. É outra cabeça, gente. Matemática Cabeça é tudo. Prática. Sim. E resolve tudo, né, É um professor? pouco do pragmatismo e do coração frio que a gente tem que trazer para os alunos da área de humanos e direito, né? O coração frio, mas o abraço é caloroso, né? A Exatamente, atenção. com certeza. Então tá tudo certo. Sim. Certo. Então, professor, então vou começar aqui. Sim. Aliás, primeiro, quando a gente começa a planejar a vida, né? Porque é isso que o menino faz quando ele entra na faculdade. Resolvi fazer o curso de Direito. Curso de Direito sem o exame da ordem é o quê? Bom, já começa uma equação aí, né? Pois é. Vai ter que fazer o curso da ordem, porque hoje, antigamente, para delegado, concurso de delegado, não precisava de exame de ordem. Hoje, até para delegado, para Sim. tudo. Por quê? Aí você vai falar assim, mas não está escrito no edital, mas está escrito que precisa de prática. Se precisa de prática, precisa da OAB. É a Com forma certeza. mais fácil de adquirir anos de exercício para um concurso público, por exemplo. E É a para o advocacia. concurso, para Advocacia. tudo, né? Então, quer dizer, tem que ter a carteira de ordem. Eu não quero ser advogado, eu quero ser delegado, quero ser juiz, mas tem que ter a carteira da ordem. Tem mesmo. Não tem como, né? Uhum. Então, já tem que começar no exame de ordem? Eu vou trazer um Desde pouco o da minha princípio, experiência, porque eu me formei na engenharia e logo quando eu me formei eu passei no concurso da Polícia Federal. Eu fui agente de Polícia Federal e comecei a fazer o curso de Direito. E me programei para voltar a estudar para concurso faltando 2 anos. Então, isso que você falou, Claudina, é perfeito. Precisa de planejamento. E a melhor e quando eu me formei em Direito, eu já passei no concurso do Banco Central na sequência e passei um pouco depois no concurso do TCU. Mas sempre fazendo esse planejamento de que, faltando 2 anos para me formar no direito, eu ia voltar a fazer concursos públicos. Então, você começar esse planejamento prévio do que vai ter dali nos próximos 2 anos, já carteirinha na mão, não podendo se preocupar com outras coisas, a não ser com o fim da faculdade, é a melhor coisa que tem. Então, falta realmente planejamento para os alunos. Talvez um pouco de quê? Sangue frio, né? Um pouco da engenharia para os alunos. Né, professor? Porque já pensou agora, o aluno pode fazer o exame da ordem No 8º semestre. no oitavo semestre. semestre. Olha que maravilha. Quer dizer, então no 8º, teoricamente, ele pode fazer 3, no 9º, 3. Dá para ele fazer 9 provas do exame de ordem Treinar. até ele formar. Olha Então eu só. sempre falo para os alunos assim, pessoal, na verdade seu exame de ordem, sua vida profissional começa no primeiro dia de faculdade. Se o aluno tivesse essa maturidade para entender, seria sensacional. Mas eu sempre penso daqui para frente, que passou não importa, daqui pra não frente. importa. É sempre daqui para frente. Ele tá ali no 8º semestre. O máximo que pode acontecer se ele se inscrever, ele ser aprovado. Nada além. Ou ele vai continuar daquele jeito, ou ele vai ser aprovado. E se ele for aprovado no 8º, no 9º, ele resolveu a maior parte do curso do direito. Ele resolveu, assim, 95% do curso de direito. Maravilha. Então, o que custa você se permitir tentar?
você ainda tem 9 chances para tentar antes de formar. E quando o aluno forma, isso eu percebo ao longo dessas décadas dando aula, já gera uma pressão sobre-humana no aluno. Ele já tem aquela pressão de estar formado, de não estar no mercado de trabalho porque ele não tem o exame de ordem, então ele já vai para o exame de ordem com uma carga emocional muito pesada. Muito pesada. Se ele puder aliviar essa carga emocional no 8º, no 9º, é o ideal. E já pensou, ele vai conseguir um estágio e falar assim, olha, tipo assim, eu não me formei, mas eu sou advogado. Mas eu já sou aprovado. É sensacional. Eu brinco, né? Já sou advogado. Não é, mas assim, já tenho a carteira de ordem só esperando a minha colação de grau. Já é uma diferença no mercado. Já também. É uma diferença no mercado de trabalho. Ele já está testado e aprovado. Já, ele só vai terminar o protocolo, vai fazer o artigo científico, vai formar. Mas 95% da faculdade de Direito, ela é baseada no exame de ordem. Para tudo depois. Então, não faz sentido. Matematicamente falando, é incoerente você não querer estudar para o exame de ordem ou não tentar fazer a partir do 8º semestre. Não é coerente. Ainda mais aqui, né, professora, que a gente oferece um curso preparatório com os melhores professores. O nosso aluno aqui, professor da graduação, ele paga apenas uma taxa, né? Olha só. Para poder fazer o curso todo, né? Então, não tem porquê. E mesmo aquele que não tem tempo, tem os melhores professores na graduação. Certeza. Também, que a maioria dá aula também no curso, porque aqui a nossa faculdade é bem voltada. E outra coisa, né, que é uma questão, como você estava dizendo aí, professora, a questão emocional é uma coisa que pega firme. Aí eu vou falar assim, não conta pra ninguém que você vai fazer o exame. Que isso, professor? Você vai contar a sua vida. Não precisa, porque você não tem a pressão. Tem que estar postando no Instagram, não precisa, não conta. Não conta, porque no 8º você não é obrigado a fazer, nem no 9º, nem quando você está durante o 10º. E se já tiver formado, também não conta. É melhor guardar. Você tá indo pra hoje, eu tô ali fazendo uma pós, eu fui ali fazer, não fala nem fala, eu fui ali passear. Estudar. Eu fui ali passear, dar uma volta no shopping. Pronto. Eu costumo falar que não pode dissipar energia. Então, fora isso, né, quanto mais fechada, deixar ali aquela informação, menos vai ter oportunidade da pessoa colocar uma energia ruim, de ficar perguntando, e aí, já passou? Que uma coisa que atrapalha exatamente essa pergunta. E aí, já passou no exame de ordem? Horrível. Então, esse lado emocional que pega o aluno. E o lado emocional também que o aluno tem que parar para pensar, que é em relação ao resultado. Nós, que estamos aqui no mercado de trabalho, foi uma jornada só com vitórias? Não. Quantos tropeços nós já tivemos? Não, inúmeros. Não cabe nesse estúdio. Não cabe. Nossa, misericórdia, vai ter que fazer uma enciclopédia. Pois é. E eles ficam com medo desse primeiro tropeço. Eu falo, gente, você tem o melhor dos mundos. Concurso acontece a cada 3, 4, 5 anos. Na prova da OAB são 3 por ano. Se você errou uma, 2, 3 meses depois você já tem a outra. Não tem concorrência. Para mim, esse é o ponto fundamental. 40 e 10. E só precisa acertar 40 questões, ou seja, 50%. Melhor falar 40, que parece que tudo acima de 40 é ego. Porque com 40 questões na primeira fase você passou, com 6 na segunda fase você passou. E não vai vir escrito na sua carteira quanto você vai tirar. Ou uma aluna um dia desse virou para mim e falou assim, professora, não passei no 39º exame. Fiquei lá com 38, 39 pontos. Qual o problema? Uma pessoa que fica com 38, 39 pontos, ela está muito mais próxima da aprovação do que ela imagina. Claro. Então, se ela ficou na beira, se ela insistir mais um pouco, ela vai estar aprovada. Aí o que eu sinto é que às vezes o aluno não passa, ele toma aquilo como uma derrota pro fundo da alma, aí ele fica ali, acabou o mudo. Meu mundo caiu. Ela é cantora. Eu tô vendo. Parece que a alma foi sugada pelos pés, aí ele fica em luto. 4, 5, 6 meses. Pois é, aí perde tempo. Aí a próxima turma realmente perde o próximo tempo, fôlego. Então eu digo assim, que você tem que ter um luto bíblico de 7 dias. Não passou eventualmente? 7 dias de luto bíblico. Chore tudo que você tiver pra chorar. 7 dias depois, levanta e volta. Levanta e anda. Aí você passa. E o ponto da frieza que eu falo que eu trago da engenharia é exatamente esse, não se envolver emocionalmente com os resultados.
pegar o resultado e analisá-lo friamente. Não é pegar aquele 35, 36 que tirou no simulado e achar que é o fim do mundo. A hora de errar é agora. Isso, por isso que é simulado. Exatamente. Os alunos já acham que é a prova. Eu não estou conseguindo fazer a prova. Eu não consigo. Sim, mas temos 4 meses ainda até a prova. Respira. Segura o seu lado emocional. O que eu posso aprender com o simulado? O que eu posso aprender? Tá, eu tirei Muita 38, coisa, 35, né? 25 no simulado. Deixa eu corrigir o simulado. Ver onde eu tô bem, onde eu não fui tão bem. Quais são as matérias que eu tô indo melhor, eu tenho mais facilidade, quais as não tenho. Onde eu posso melhorar? Isso mesmo, uma prova. Fiz uma prova e não passei. Tá bom, eu não passei. Agora deixa eu analisar a minha prova para ver onde eu posso melhorar. Claro. Tudo não existe uma pessoa perfeita. A gente aprende com erros. Eu, na verdade, acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Com certeza. Mais com os erros do que com os acertos. Com certeza. Claro. E assim, o aluno fazendo antes a prova, né, antes de se formar, seja no 8º, no 9º, no 10º, né, ele também tem que encarar assim, se estou bem preparado eu vou para valer, mas se eu não estou, porque também tem aquela coisa emocional, né, que às vezes um aluno fala assim, eu não estou sabendo disso, mas vou lá só por fazer. Também não é assim. A pessoa tem que saber que vai lá, porque tem gente que fica com trauma, né? Fala, ai meu Deus do céu, essa prova é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não vou nunca mais. Não é assim. Então, eu estou no 8º, vou fazer a prova de verdade, né? Mas se não der, é isso. Vou fazer de novo. Sim. É como se fosse um treinamento, um simulado, para dar essa perspectiva de onde é que precisa melhorar para poder ser aprovado. Eu também acredito muito numa autorreflexão, porque nós entendo que o ser humano ele não é perfeito, ele vai sendo aprimorado todos os dias. Então, a autorreflexão assim... será que eu fiz a faculdade desde o início muito bem feita? Será que eu me dediquei muito bem na faculdade? Caso eu não tenha me dedicado, porque tá tudo bem, o que eu posso fazer daqui para frente para melhorar esse conhecimento que eu não estudei tanto assim? Ou fiz a primeira prova, fiz a primeira prova como teste, não fui tão bem. Mas o que eu posso fazer agora? Uma autorreflexão. Claro. E não a terceirização da culpa, sabe? O que eu posso fazer? Sim, a terceirização da culpa também atrapalha muito. Atrapalha muito. Achar um terceiro para ser culpado. A culpa é de todo mundo, menos nossa. dela. É porque eu não estudei, porque eu só estou no 8º semestre. O que eu posso aprender com esse resultado para fazer diferente? Porque nós somos seres humanos que estamos aqui para aprender todos os dias. Claro. Então, eu acho que a autorreflexão, e aí fria e muito correta, muito sincera, ela é muito importante para você avançar. O que eu aprendi com essa situação que eu não quero que se repita? O que eu posso aprender para poder seguir adiante? Isso é muito importante. Eu falo também que tem que aproveitar essa oportunidade da prova da OAB, porque nós vivemos um ambiente de colaboração. Um ajudar o outro aluno. Muito bom, porque não tem concorrência. A vida não é uma competitividade, a vida é uma cooperação. Sim, mas aí chega no concurso público, concurso você não depende de você. De décimos. Né? Você é de décimos. Mas assim, a OAB não. Na OAB não. Então, pegar essa oportunidade da OAB e falar, caramba, eu estou me preparando para algo muito mais desafiador que vai ser lá na frente. Então, eu encaro a prova da OAB como um laboratório. Olha, deixa eu treinar meus sentidos, como eu consigo me dedicar, desenvolver o foco, disciplina, constância, para quando vier um ambiente hostil, eu realmente colocar ali todos esses valores que eu adquiri ao longo desse tempo em prova, em execução. Essa é a postura que tem que ter. Pegar uma derrota, um tropeço, não como algo ruim, mas algo como crescimento. Então eu falo para eles, reprovou na prova, só pode acontecer 2 coisas. Você não perde, você ou aprende ou passa. O não você já tem. Agora a gente ou você fica na mesma situação, ou você aprende e passa. Pronto, sim. É isso. Não tem como acontecer algo pra trás. Não tem como. Ou você vai continuar do jeito que você está, ou você pega isso, aprende e passa. Sim. E trabalhar de forma estratégica. Por exemplo, o aluno que ele vai fazer a prova, a segunda fase, ele já tem que se inscrever para o exame seguinte. Então, ele... Isso tem que ser. Você garante mais uma. Já garante mais uma na sequência. Então, ele passou na primeira fase, vai fazer... Peraí, professor.
Isso é muito Muito importante. importante. Vamos falar devagar, porque quem está fazendo prova de ordem entende. Mas o aluno que está no 8º semestre, ou 9º, ou 10º, que nunca se inscreveu, só sabe que existe, Sim. a gente tem que falar devagar. É porque Tem é o que falar seguinte. Não, mas é porque pode ter alguém assistindo que ainda não Ver desse mesmo quem está no primeiro né? semestre, né? Porque isso é legal para quem está no início do curso de Direito, para ele já ir pegando, né? Para ele já ir pegando. Então, é porque quando você se inscreve na primeira fase, se você é aprovado na primeira fase, você tem direito a fazer a segunda fase. Não Se passou. não passar, no outro exame não precisa fazer a primeira e faz a Fazer segunda. de novo. Sim. Então tá, você passou na primeira Faz. e vai fazer a segunda. Aham. Mas você está sugerindo que você se Já faça inscreva a primeira de novo. na primeira, fazer, porque tem que fazer, não adianta só se inscrever. Não. Fazer a primeira de novo, porque você tem essa chance, se inscrever, né? Mais uma, e essa daqui, Então vamos mais botar duas. números. Você Isso. passou na primeira fase do 39º, vai fazer a segunda fase do 39º. Nono. Isso. Já se inscreva na primeira fase Fase do do 40º, 40º. porque se você passar, você garante a segunda fase do 40º e do 41º. E tem uma Isso. outra Vai garantindo. vantagem. Pronto. Tem uma outra vantagem. Quando você faz o exame, a inscrição, né? Que algumas pessoas podem não saber, você faz a inscrição e você tem um prazo para pagar. Tanto que a Sim. pessoa pode falar assim, Pronto. nossa, É. professora, mas eu não tenho dinheiro. Provavelmente vai dar Ele só tempo. põe o último dia de pagamento depois do resultado da segunda fase. Exatamente. Então, por exemplo, a segunda fase Então do você não vai também 30º, gastar, não. perder O dinheiro. resultado final da segunda fase do 39º é 29 de fevereiro. Então, o boleto para pagamento da primeira fase do 40º só pode ser posterior a essa data. Gente, é Ele mesmo. sempre Nós põe vamos ter posterior. 29 de fevereiro esse ano. Né? Esse É, próximo ano. exatamente. Ano bissexto. Ano bissexto. Vai dar sorte, hein, gente? Ano bissexto. Todo Então, mundo o último vai dia passar. vai ser ele 1º de março, 2 de março, porque tem que ser posterior ao resultado definitivo da segunda fase. Então, quer dizer, também não vai perder, né? Isso também é uma coisa boa. Outra coisa que os meninos vão vendo é que, porque também, às vezes, a pessoa está no 8º, no 9º, pô, tenho prova, tem isso, tem aquilo, ainda vou me preocupar. São 14, 15, 16 matérias. 20 matérias. 20 matérias. Gente, não precisa estudar as 20 matérias. Você vai escolher ali, que é isso, né, professor? Sim. Estratégia. Não Sim, tem que ter Você vai escolher mais ou menos umas 7 matérias, não é isso, professora? E aí tem uma Tem que dica fazer muito as boa. contas, tem que fazer as contas. Ó, a dica muito boa, porque eu Dica. peguei todas as últimas provas da primeira fase e fui fazendo a contabilidade de ABCD. Se você estudar 6 matérias muito bem, estatuto é obrigatório. Obrigatório, Estatuto é obrigatório. constitucional. A matéria da sua segunda fase é Sim. obrigatória. Se você vai fazer penal, você tem que estudar penal, processo penal. É, Você vai fazer você já trabalho, tá você tem que estudar trabalho. estudando Você vai fazer tem que estudar. Então, eu vou botar estatuto, a matéria da sua segunda fase. Eu recomendo aí, mas, pessoal, eu recomendaria constitucional administrativo, também. porque é base para todas as outras matérias. Porque pode cair É. uma questão constitucional Cai e tributário. demais. Uma questão Cai constitucional e muito. administrativa. Interdisciplinar, a prova é 100% interdisciplinar. Eu também aconselho. Então, você estudou, sei lá, 6 matérias. Então, são 2 votos. Para 6 constitucional matérias. Aí o que administrativo. acontece? Você vai, o que acontece? Se você for estudar, você assiste todas as aulas. Não, a gente está falando em estudar Mas em fora casa. fora de em sala, casa. você estuda 6. Aí você vai pra prova com aquelas 6 muito bem. Eu fiz isso no meu exame de ordem. Eu estudei Estatuto Constitucional Administrativo, Tributário, Trabalho e Processo de Trabalho. Foi que eu estudei fora de sala, eu estudei A isso senhorita muito bem. fez trabalho na segunda fase. Tributário. Tributário. Eu também fiz Eu tributário. só aprendi tributário do exame de ordem pra frente. Pra trás eu Olha só. não lembrava de tributário, não. Aprendi Era uma pra coisa frente. vaga ali, né? Porque... Na faculdade eu a fiz gente monografia vê. em civil, Ixi, eu fiz processo trabalho. civil, ação rescisória, tipo, tinha nada a ver. Eu falei, Nossa. aí o Guilherme Juliano, que foi meu professor, falou, Cris, faz tributário. Eu falei, mas como assim, Guilherme? Tá bom, Guilherme, eu vou fazer tributário. Aí, o que eu percebi nas provas, Claudine? Se você estuda 6 matérias muito bem, você vai dar uma quase gabaritada nessas matérias. Por exemplo, estatuto é totalmente possível gabaritar. Nossa, Totalmente. muito mais fácil. Muito Porque mais processo fácil, civil, muito né, mais gente? Vamos fácil. combinar. Aí existe uma proporção no gabarito do exame de ordem. Nós temos 80 questões com A, B, C, D. Se você marcar 40 letras As no exame de ordem, você está reprovado.
Não vão ter 40 letras A. Vai ficar uma média de 20A, 20B, 20C e 20D. Pode ser que fique 21, 19. Numa margem de risco, 21, 19. Você sabe mas que é uma média. Outro dia eu estava fazendo um podcast aqui média. com o professor Maicon, que é de raciocínio lógico. Porque eu já falei isso. Uma vez eu cheguei para um professor de raciocínio lógico, ele era físico. E falei, eu tenho certeza que raciocínio lógico é muito bom para resolver questão, porque todo engenheiro passa em concurso, então é raciocínio lógico. E aí ele respondeu 5 questões de direito usando raciocínio lógico, acertou as 5. Que legal. Acertou É as isso mesmo. 5. Tanto que depois de um tempo ele voltou aqui e falou, olha, eu nunca pensei que eu pudesse fazer um concurso público, porque eu não tinha tempo para estudar, mas eu usei o raciocínio, eu passei, vim aqui te agradecer. Olha só. E ele falou desse número de questões que ele também já analisou, isso para concurso também. Sim, Concurso eu fazia também. isso. Porque o aluno ele vai fazer a base da prova. Ele tem que saber o mínimo. É porque mas até no parâmetro de chute tem base. Não, é assim. Você vai fazendo as que você começa a prova, não é isso? As que professores, você sabe. Pelas que você sabe, você ficar tranquilo, tô acertando. Sempre fica algumas que você vai chutar. Que você nessa fica entre hora. C e D, C e D. Pô, se tem 18 Cs e 10 D, é melhor você chutar então na D. Na D. Essa última prova do 39º ficou batido 20A, 20B, 20C, 20D. Cravado no 39º. Mas isso vai ajudar exatamente no final. Depois que ele tiver respondido todas as questões... Não, depois, aquelas que ficaram de fora. Aí ele vai ver assim, sobraram 10. Aí então ele foi fazer a estatística da prova. Ele falou assim, ó, tem 10 questões que eu não sei estão em branco. Aí ele vai ver que tem 20 na letra A, conta, né? 15, 10 na letra B, 15 na letra C e a letra D ficou muito baixo a quantidade. Aí ele pega todas essas 10 e joga em D. Isso é sensacional, porque o aluno também tem aquele jogo de cintura, aí mora frieza. Mora frieza, faça a sua prova, mas seja prática e objetivo também. Começando pelas matérias que você sabe. Não, por que você vai começar pelo que você tem mais dificuldade? Você vai, depois, no final, você vai estar fazendo as matérias que você tem facilidade cansado. Sim. Então comece pelas que você tem facilidade, descansado, para garantir essas questões. Depois a gente vai passando a outra. Então assim, o aluno no 8º semestre, ele já tem uma bagagem. Ele já tem uma bagagem. Já tem. Sim. E a gente possibilita ele aqui tem também o quê? 3 anos e meio. 3 anos e meio de faculdade. Tem o preparatório para o aluno. Já está na prática. Já está na prática. Não faz sentido não se permitir. Eu tenho alunos que falam assim, professor, eu não vou fazer o exame de ordem porque eu tenho medo de reprovar. Falei, não, peraí, qual é a lógica? Então, aí eu falo, mas isso não tem sentido, porque se você não fez a prova, você está reprovado. Que eu não chamo nem de reprovação, você nem tentou, você está no status de não aprovado. Se você fizer a prova, ou você vai sair do status de não aprovado para aprovado, ou você vai continuar não aprovado. Isso. Então, não tentar, não tem sentido lógico não se permitir tentar. Se permita. No 8º semestre já está na prática. É perfeito, é o melhor dos mundos, porque ele não tem a pressão. Não tem a pressão. De passar, não tem a pressão da família, ficando caladinho. Cala a boca, vai fazer a prova, vai lá. Fala que vai no churrasco no dia da prova. Onde você vai? Vou ali, sei lá onde. Ali já volto. No show. É o que tem que fazer. E aprende a... É domingo, né? Domingo todo mundo sai de casa, vai passear. E o que é interessante é exatamente você colocar... O interessante é falar do quê? Não é só estudar para uma prova dessa. Então, nós falamos várias coisas aqui, né? Estratégia emocional, conteúdo, prazo, mas tem que cuidar da parte física, tem que cuidar da alimentação, né? Tem que cuidar da atividade física também para aliviar o estresse. Ficar muito tempo sentado estudando, porque assiste aula, fica sentado estudando, tem que fazer um alongamento. São 5 horas de prova, né, Claudine? Fora isso. Tem uma coisa importante também, né, gente? Os meninos ficam tomando energético para não dormir. Só o energético. Não, pois é, mas enfim. E aí, no dia da prova, querem tomar um energético no início da prova. O que vai acontecer? Você vai estar um pico, quantas horas? 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo, porque depende da pessoa, e depois vai, vai ter um pico de insulina. A saúde, né? Sim. Então, as pessoas têm que pensar
em tudo. Tem que pensar em tudo. Eu fico vendo os meninos. A gente teve uma turma aqui, você lembra, Cris? Que o pessoal trazia garrafa de café para dentro da sala de aula. Eu falei, gente, Olha deixa eu só. perguntar uma coisa. Como é que vai ser ficar 5 horas sem tomar café? Eu não sou viciado no café, mas eu conheço várias pessoas que são. Sim. Dizem que se não tomar café, dá Não dor rende. de cabeça. Dá dor de cabeça. Eu, se tiver dor de cabeça, gente, Eu não faço mais nada. eu não consigo abrir o olho. Eu não Também não. assim, cheiro, eu não consigo nada. Sim. Tudo isso a pessoa tem que... Olha só que legal a oportunidade de quem ainda está fazendo faculdade e sentindo isso. E o melhor de tudo, experimentar. Ver o que dá errado, tirar aquilo que deu errado e colocar em prática o que deu certo. E vai melhorando. A cada prova, a cada dia vai melhorando cada vez mais. 1% todo dia. Então, assim, tem o quê? O planejamento, organização dos horários, as ferramentas que precisa utilizar para controlar. Eu trago muito esse meu conhecimento da engenharia e auditor, né? Então, a gente mexe muito com planilhas. Então, tem que colocar tudo em planilha, os horários, quais matérias, quanto estudou, quantas questões. Muito, muito importante, né? Sim. O corpo acostuma, a mente acostuma, né? Sim. Tudo acostuma. E colocando tudo dentro de uma caixinha. Então, assim, quando o aluno aprende a estudar de uma forma objetiva todos os dias, ele vai criando caixinhas de conhecimento. Então, nossa cabeça funciona que nem um computador. Só que no seu computador, Claudine, você coloca tudo espalhado, todos os arquivos espalhados lá dentro? Eu não acho nada. Então não acha nada. Você coloca em pastas organizadas por ano, matéria, faculdade. Mas tem sua organização. Sim. Então, assim, a nossa cabeça funciona do mesmo jeito. Só que nós não temos um software que permite fazer isso. Mas como é que nós fazemos para fazer que nem o computador? Por meio da prática, exercício todos os dias, adotando as mesmas práticas, todo dia fazendo do mesmo jeito, a gente acaba criando as caixinhas. Lá na hora da prova, Cris, eu tenho certeza absoluta que você lembrou de uma ficha de resumo que você tinha da cor daquele jeito. Então, quando a gente coloca... Eu vejo o código, que em tributário a gente marca por cores. Por quê? Os alunos têm uma hora que eles chegam assim, eu sei que na página tal tem um amarelo de princípios bem aqui. Eu sei que porque na página... cada cor é uma coisa, Cada né? cor por exemplo, princípios amarelo, imunidade roxo. Aquilo ajuda o aluno. Claro. Então, ele chega na prova, ele pode não ter esse... Mas ele vê. Ele vê. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, na segunda fase, baixa a cabeça e leia o índice do remissivo do código. Nossa eu passei Senhora. uma vida. Aquele ali é o meu quarto filho. Pra fazer aquele, leia o índice. Aí o emocional tá tão abalado que eu tive um aluno que eu falava assim, lê o índice. Aí ele folheava o código olhando pra... O código aqui, ele foi olhando pra frente. Total abalo emocional. E sabe por abalo emocional. Leia o índice. A prova tá no índice. Mas, Cris, eu vou além. Aluno não sabe o que é índice emissivo? Então... Formado. Mas aí eu falei, a sua prova tá na página 1727. Pronto, toda lá. Página 1727, pelo amor de Deus. A gente fala índice remissivo, ele acha que é o menu, o início. Ele o índice é o remissivo. final. Para explicar para quem está nos Cobras. escutando, o índice remissivo é diferente do menu. O menu tem lá todos os códigos, no qual página que está. O índice remissivo vai estar no código do VADMEC. No final, falando... o que está dentro do VADMEC, tem um termo, ação rescisória, petição inicial. Então, ele lá no índice remissivo vai dizer todos os códigos que tem, todas as leis que tratam de índices remissivos. Claro, os bons VADMECs, que nem o da Cris, né? Então, tem... É fundamental. Tem que ter o índice remissivo muito bom. Então, isso muito aluno não sabe. Uma das primeiras coisas que eu pergunto para alunos... É uma ferramenta... assim, essencial para aprovação. Essencial. Para aprovação. E aí, por falar em essencial e primordial e tudo isso, pensando que o aluno vai poder fazer o exame de ordem antes de se formar, e é já a partir do 8º, quer dizer que quem está terminando o 7º agora, no final de 2023... fazendo a sua renovação, estando efetivamente matriculado no 8º, ele já pode ter a carteira da ordem provavelmente em abril.
Sabe o que eu falo, Claudine? Olha, nós somos gente. pessoas parciais. Quando a gente fala aqui, parece para os alunos que nós somos pessoas parciais. Mas eu falo sempre assim, pessoal, não conversa comigo, não. Conversa com seus colegas que já estão aprovados. Conversa com seu colega de turma que já está aprovado. Não conversa comigo, não pergunta para mim. Vai lá, procura um amigo seu que já está aprovado. Um aluno que está aprovado, ele nunca vai dizer para você que ter feito no 8º, no 9º e no 10º semestre foi perda de tempo. O aluno Olha só. aprovado, ele nunca Que vai legal. dizer para você que ter feito o curso aqui foi perda de tempo. O aluno aprovado, ele nunca vai dizer Vai para ajudar na própria você faculdade. que estudar no sábado, no domingo, que ter feito questões foi perda de tempo. Só fala isso para você quem não tem a garra que você tem para seguir em frente. Converse com os alunos que já estão aprovados no 8º. É sensacional quando a gente chega na colação, o Márcio vai ter colação, que você olha para aquela turma ali colando o grau e você vê inúmeros alunos que já estão aprovados. É uma Conversa com eles, maravilha. não conversa comigo, conversa com eles. Às vezes já até pegaram a carteira, né? Porque normalmente faz termina a no colação final do ano e antecipada. a colação festiva, Isso. né? É em março. Pois é, então esse pessoal que está agora terminando 2023, seja do 8º, quer dizer, que está terminando o 7º para o 8º, o 8º para o 9º, e o 9º para o 10º, e quem está se formando e ainda não fez, esse em especial, né, professor? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, pelos cálculos, provavelmente a prova vai ser só final de março. Final de março. Final de março. Porque o seu resultado Vai definitivo dar da tempo. segunda fase é 29 de fevereiro, prova só final de março. Dá tempo. Claudine, Dá tempo de se preparar, não dá, professora? tempo sim. 120 dias nós temos. Por volta, 123 dias, 122 dias. É coisa pra caramba. E precisa se matar? Não, com 2, 3 horas por dia já Porque é assim, suficiente. basta assistir a aula e separar 6 ou 7 matérias para estudar em casa. E de O que preferência é em estudar em questões. casa? Questões, né, Cris? Questões é como você vira um bom corredor. Correndo. Um bom nadador. Nadando, Nadando. passando a primeira fase. Questão. Agora, questão também, eu tenho aluno que faz questão assim, eu tenho vontade de matar. Assinar a opção correta. Letra A. Não gostei não, falso. E essa aqui eu também não gostei não, falso. Ah, se eu achei boa, verdadeiro, isso não é estudar. E uma coisa que eu venho martelando na cabeça dos alunos, o gabarito do exame de ordem, primeira fase, ele não está em ABCD. Ele está no comando. O gabarito, Claro, você sai do tudo é comando comando. com o gabarito, pelo amor de Deus. O gabarito da segunda fase, ele está no comando. Tá na Você questão. responde as questões da segunda fase com as palavras do comando. Você já sai do comando com a resposta. Todas as matérias, a hora que o aluno entender que a primeira fase, ela mora no comando, passa. Não é em ABCD, é no comando. E aí, Comando. quando você está estudando, você tem que fazer seriamente. Ver, não é isso? Ver lá o comando. Até aqui, verdadeiro. Não, e outra coisa, vai grifando para ver os Isso. pontos principais, porque se fala uma coisa é uma coisa, se Isso. fala outra é outra, Isso, do mesmo assunto. Tinha uma questão em tributário no 39º que era para ir sublinhando. A união, sublinha união para saber se tem competência. Mediante lei ordinária, sublinha a lei ordinária para saber se violou a legalidade. Criou o empréstimo compulsório. Isso eram as 2 primeiras linhas. Acabou a questão. União pode, mas não pode criar empréstimo compulsório por lei ordinária, porque tem que ser por lei complementar. Pronto. Acabou. Dali você vai para ABCD, gabarito. Empréstimo compulsório tem que ser criado por lei complementar. Então tem que aprender a ter o raciocínio lógico. Raciocínio lógico, interpretação de texto e terapia. E exercício físico. Exercício físico. Físico também. Olha, e escolha, gente. Escolha começar agora. Nós já estamos com matrículas abertas para o nosso curso começar Que agora. maravilha. Já que não dá para ser ontem, hoje. Hoje, agora, começar agora a escolher, fazer, separar aí quais são as matérias que vão estudar em casa, né? Assistir todas as aulas, porque vai estar lá o professor Luciano Favaz de Internacional, maravilhoso professor de Internacional. Você não vai estudar isso em casa internacional, porque cai em E não duas tem questões. ninguém que não tenha alguma coisa para te ensinar. Mas ele vai dar uma aula, gente, que vocês vão acertar as duas. Já são mais Totalmente duas pro focado. bolso. Totalmente focado. Totalmente focado nisso. Pegando aqui o gancho da Cris sobre fazer questões. Não é só isso, porque onde mora o X da questão nas questões? É porque você sempre tem uma tese que vão ter os argumentos para defender aquela tese. Então, descubra qual é a tese. Isso. Você acabou de falar, no enunciado está a tese. Qual o argumento que está defendendo aquela tese?
um problema do aluno que é o quê? Ele não... Eu sei qual que é a tese, que é a de lei complementar, como é que é a competência? Empréstimo por lei ordinária e não por lei complementar, que é legalidade. Pronto, essa é a tese, o argumento que ele precisa guardar aí para as outras questões. O negócio que ele quer, depois daquele negócio, olhar tudo relacionado àquilo, pegar às vezes conhecimento que não precisa. Não precisa, gente. Não precisa. É tão Também... focado, é tão prático e objetivo. Sim. Aí... É saber quais são, e aqui os professores passam, né? O que provavelmente vai cair, a gente vê também das últimas provas, exercitar por matéria e por assunto, Sim. porque também não tem como o avaliador fazer uma pergunta diferente do que ele fez, ou que você fez, ou que qualquer outro tenha feito. Ele colocar tudo numa balança fora que repete, questão igualzinha. Não, mas né? é cíclico, porque o exame de ordem o aluno passou, tchau, o exame de ordem nunca mais. Amém. Aí vem outro, amém. O aluno aprovado no exame de ordem para sempre, aprovado no exame de ordem, amém. Amém. Mas isso é cíclico. Você colocar tudo numa balança de custo de oportunidade. O custo de você estar vendo várias coisas relacionadas àquela tese é a oportunidade que você tem de estar procurando outras teses que estão cobradas dentro das outras questões. Então, esse é o raciocínio lógico, estratégico que os alunos precisam ter quando vai fazer as questões. Então, ele podia gastar 2 minutos numa questão, fica 10 minutos. Ele, em 10 minutos, ao invés de ver 5 questões, ele vê uma só. Aí isso que é o raciocínio lógico que ele não tem. E acaba se emocionando, errou, aí vai chorar as mágoas, as pitangas, aí tem que entrar no emocional também. Agora, o bom mesmo também é marcar já o VADMECUM desde a primeira fase, né? Não? Porque é uma forma de você estudar, de você estar já aprendendo a usar. A prova é bem literal. Na hora do estudo já tá lá sabendo, olhando direitinho, né? Por exemplo, tributário e estatuto, não vou falar nem das outras, mas tributário e estatuto é 100% letra de lei. Não tem nenhuma questão que não tenha um artigo para justificar. É uma forma de você estudar, porque depois você já vai passar na primeira de você saber como manusear tudo. Lá na segunda fase. É isso. E até essa parte, avançando um pouco mais na estratégia, a Cris vai concordar comigo. Toda prova ela é feita de questões fáceis, médias e difíceis. Isso. Então, as questões fáceis... São fáceis mesmo. São né? fáceis mesmo. Porque o pessoal fala assim, professora, estava tão fácil que eu achei que tinha. Eu peguei, eu falei, gente, pelo amor de Deus, quando é fácil, é porque é fácil. Não, e olha como é cíclico. A gente inventou lá a paródia, né? Do tal do exclusão. Você vai fazer uma paródia pra gente hoje, não é? Não. Mas tem lá o tal do Braga Boys, que eu sou uma pessoa da década de 90, né? Aí tem o tal do exclusão por 2/3 bomba, e o advogado se ferra assim. Esse tópico caiu em 3 primeiras fases seguidas. Estatuto caiu na primeira fase do 39º, na primeira fase do 38º, na primeira fase do 37º, e a probabilidade de cair no 40º também. A prova ela se repete. Então, quem fez o 39º só errou essa questão se não fez pelo menos as 2 provas anteriores. Não faz sentido. E tá tudo lá disponível na FGV, todo mundo pode baixar, pode imprimir, quem tem que imprimir, e escrever, e fazer, refazer, refazer, que aprende. E assim, eu falo que tem que ter uma instituição para te guiar. Há processos te guiando para o caminho certo, vai te mostrar o que fazer já no 9º semestre. Então, assim, se não tiver... eu posso estudar sozinho. Tudo bem, pode entrar nessa selva sozinho. Mas se você tiver alguém para te mostrar, te agilizar, com a experiência, com a bagagem que a Processos tem... 32 anos, não façam as contas. Então, aí sim você vai conseguir passar no seu exame de ordem no 8º semestre e partir para os... Você sabe o que significa processos em latim? Processos é o caminho certo e seguro para você chegar onde você quer chegar. Por isso que existem processos em português, né? Tudo é processo. Processo administrativo, processo judicial, processo, né, de conhecimento. Processos é a forma, é o método. No caso aqui é a instituição, né, que vai te levar no caminho certo, seguro, para você chegar onde você quer chegar. E é assim que vai conseguir na prova da ordem. No 8º semestre, pegar o processos. Exatamente. Professores, a gente tem que falar uma infinidade de coisas e nós já estão convidados para outro podcast para a gente estar falando só de dica aqui para quem, depois de ouvir esse, se encorajou, encheu o peito e falou,
A gente sem devia contar fazer para um ninguém. podcast estatuto, que Né? ia ter assunto para render. Então, nós vamos fazer. Não, aqui não Nosso- tem. nossa É a melhor administração coisa. pública não tá seguindo muito bem o estatuto, não. Oh, meu Deus do céu, é isso. Mas a Muito gente tem que bom. saber só o que a FGV cobra, no caso, só né? No caso, para Mas a aí OAB, pra mas é fazer bom um para. paralelo pro estudo. Ó, É tá vendo lógico. isso? Isso a gente faz assim, mas tá vendo? Esse caso prático Faz foi não. descumprido. Faz não. É isso, gente. Então é isso, né? O aluno tem que vir, tem que aproveitar essa oportunidade para poder fazer o exame de ordem, principalmente esse agora, que provavelmente vai ser só no final de março, né? A previsão é só final de março. Uma vez que a segunda fase do 39º vai 29 ser de fevereiro. a prova 21 de janeiro e o resultado depois dos 29 recursos de fevereiro. 29 de fevereiro. Então, provavelmente, a primeira fase do 40º exame será em março. Então, é isso, gente. Final É de março, agora. É 31. agora. É agora. Você que está no 8º, 9º, 10º, que já se formou, é agora para se preparar, né? Aproveitar e começar esse ano de verdade, diferente. Porque é o seguinte, não adianta, quem quer mudar alguma coisa tem que isso aí. mudar alguma coisa. E Não dá para precisa você esperar a virada do ano. Não precisa esperar a virada do ano. E assim, se você quer algo diferente, Passa diferente. não adianta ficar fazendo a mesma coisa, tem que fazer diferente. Aproveita a oportunidade, que agora é a hora. Então, respondendo aquela pergunta do início do podcast, se você deve ou não fazer o exame de ordem, pelo amor de Deus, demorou. Como diz o juiz, demorou. Tem que vir aqui, não é isso? Com certeza. Tem que vir, vem que a gente ajuda, faz. De mãos dadas. De mãos dadas, não tem concorrência, sempre pensando nos pontos Com positivos, certeza. não tem concorrência, só precisa acertar 40 questões, né? Tem prova 3 vezes ao ano, né? Sim. Então tem vários pontos positivos. Vamos mudar essa história do exame de ordem, que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não é, pelo contrário, é o começo É do o seu começo mundo. da É o começo vida da abertura da sua vida. Tem técnica, tem acompanhamento dos professores, tem método de estudo, tem simulado, tem tudo aqui, né? Muito bom. Para que o aluno possa alcançar a sua aprovação no exame de ordem. Então, devo fazer o exame de ordem antes de formar? Certeza. Claro Sim. que sim, certeza Certeza. absoluta. Na verdade, você vai ficar feliz com sua escolha. Exatamente, Vai dar um calorzinho no coração, um quentinho tão bom. Tá bom. E da gente Exatamente. também, nós ficamos muito felizes Claro, quando nós vemos quantas os alunos. carteiras você tem da ordem? Eu Nossa tenho Nossa muitas. Senhora. Né, Eu professor? também, Você muitas. também, né? Graças a Deus. Amém. Professores, muito obrigada, professora Maria Cristina. Estou muito feliz que você está de volta. Nunca saiu, né? Nunca. Porque continuou dando aula Aqui na é a minha faculdade. Está de volta para o preparatório da OAB. Professor Rodrigo, bom revê-lo. Muito obrigada por prazer suas todo meu. dicas, pelo esse Está à bate-papo. disposição. E é isso, gente. Estamos terminando mais uma vez o nosso podcast Uniprocessos. Se você gostou, dá um like aí. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Até mais, até o próximo.